Hoje, 6 de agosto, uma segunda-feira, e uma segunda-feira feliz para o torcedor do Marcílio Dias, que tinha que fazer o dever de casa, dependia dele, de buscar a conquista desse segundo turno. Foi até Blumenau, diante da equipe do Metropolitano, e trouxe 3 pontos preciosos que coloca o Marcílio Dias, além de estar na liderança do segundo turno, com 100% de aproveitamento dentro da classificação, ele também fica à frente como o maior somador de pontos, somando turno e retorno. Então, a última rodada vai definir os confrontos dos 4 que já estavam classificados desde a penúltima rodada, antes dessa rodada que aconteceu. Então, pelos resultados que foram somando, Marcílio Dias, Metropolitano, Camboriú e Fluminense já estavam garantidos na semifinal. Só estava dependendo de saber quem seria o campeão da segunda divisão. Com essa vitória, o Marcílio Dias soma 19 pontos, fica 3 pontos do Metropolitano. O Metropolitano joga em casa contra o Beck. O Marcílio Dias joga aqui em casa contra a equipe do Operário. E são jogos que podem definir, para que o Marcílio Dias perca esse status de campeão, tem que acontecer uma coisa muito desastrosa, goleada lá, goleada aqui. Então o Marcílio Dias está praticamente com o título do segundo turno garantido. Mas quem esteve participando e acompanhando os jogos do Marcílio Dias e também do próprio Almirante Barroso, que teve uma bela vitória diante da equipe do Beck, foi o Ingo, que está aqui comigo para falarmos a respeito dessa penúltima rodada que aconteceu nesse final de semana. A última rodada vai ser agora neste meio de semana. E já de imediato, o Ingo era aquilo que os dirigentes, técnicos e atletas do Marcílio Dias queriam. Essa folga de ter 3 pontos de vantagem do Metropolitano, é isso? É isso, Eladio. Boa tarde a você, ao pessoal da Univale. Realmente o Marcílio Dias buscou esse resultado para que pudesse terminar o segundo turno com essa vantagem, com essa folga ontem na cidade de Blumenau. E a equipe do Marcílio Dias, apesar dos desfalques, que não tinha Safira, Wilson Júnior, o próprio Schwenk, que viajou com a delegação, mas não atuou, não foi relacionado, porque ainda sofre de lesão ainda, na cidade de Blumenau ontem conseguiu o seu objetivo através do resultado que foi 1-0 e segundo o que a gente pôde acompanhar, um resultado até tranquilo, porque o Marcílio foi soberano durante todo o jogo, praticamente a equipe do Metropolitano teve 2 oportunidades, não muito claras de gol, mas somente 2 oportunidades, e aí o Marcílio Dias conseguiu a vitória através do Léo Rigo aos 12 minutos, um escanteio cobrado, o Léo Rigo subiu no meio da zaga do Metropolitano e só desviou de cabeça, abrindo o marcador lá na cidade de Blumenau. Então, um resultado que a torcida comemorou muito, a torcida ontem do Marcílio Dias foi em peso, lotou as dependências no espaço lá do visitante e empurrou a equipe rumo a essa vitória. E é claro que aí sim, já adiantando, eu posso, como a gente conversou em outros programas, eu posso acreditar que teremos na quarta-feira aí cerca de 2.000 pessoas ali no Gigantão. É o que se espera, né? Porque apesar de que nós temos já garantido a participação do Marcílio Dias na semifinal, nós vamos ter essa semifinal provavelmente no domingo, já no domingo seguinte, né? Domingo seguinte já teremos o primeiro jogo da semifinal. Só falta definir nessa última rodada de meio de semana quem será o adversário de Marcílio Dias e quem será o adversário de Camboriú. Vai depender onde é que vai ficar Metropolitano, onde é que vai ficar a equipe do Fluminense. Exatamente. Ontem o técnico Vaguinho já estava fazendo as colocações, até foi perguntado sobre o adversário, se ele teria alguma preferência, e é claro que fazer esse tipo de pergunta a gente já sabe qual a resposta do treinador. Ele, a princípio, não tem preferência por adversários, acredita que até então a gente comentou na rádio Univale,
que ele ainda não tinha feito muitas contas ali, ele, na opinião dele, ele acredita que talvez seja o Metropolitano. Já na nossa opinião ali, pelas contas que a gente está fazendo, a gente acredita que talvez o cruzamento pelo caminhar da carruagem aí deva ser Camboriú e Metropolitano e Marcílio Dias e Fluminense. Então, é o que a gente imagina na sequência. Independente, né, o Igor, independente dos resultados, nós temos aí, essa última rodada, só 2 times vão estar brigando. Só 2 times. Que é exatamente o Operário, que vai ser o adversário do Marcílio aqui. O Operário não depende mais dele, porque o Guarani depende dele. O Guarani vai jogar contra o Almirante Barroso lá na Palhoça. Exatamente. Então ele vai jogar lá. E o Guarani hoje tem uma vantagem de 2 pontos da equipe do Operário. O Guarani está com 15 pontos, o Operário está com 13. Então o Operário só entra caso o Operário vença e o Guarani perca. Um empate aqui, eu acho que o Guarani já se safa. É muito complicada a situação do Operário, até porque são 2 pontos de diferença na tabela ali, e o saldo de gol do Operário é menos 17, enquanto que o do Guarani é menos 9. Então, eles têm 3 vitórias cada um, então realmente é muito complicado, até porque o Marcílio Dias... o empate até dá o título para o Marcílio Dias aqui na cidade de Itajaí. Já para o Operário de Mafra, o empate já é muito complicado para ele. Mas você falou assim, cada um tem 3 vitórias? Cada um tem 3 vitórias e o saldo de gol é menos 17 do Operário. Aí já muda, tá? Aí já muda, porque caso o Guarani empate com o Almirante Barroso, ele vai a 16. E uma vitória do Operário sobre o Marcílio, o Operário vai a 16 e coloca uma 4ª vitória. E aí, quem cai é o Guarani. Aí no confronto de desempate, aí realmente o número de vitórias do Operário passa a ser superior. É o primeiro critério. Exatamente. Então, olha a importância desse jogo para o Operário. Ah, sim, a bola rolando aqui em Itajaí e o radinho ligado lá na cidade de Palhoça para saber o resultado. Parece que até aquelas situações que tu fica até o final do jogo para saber como está o resultado, para saber. Mas acredito que o Marcílio Dias queira levantar esse troféu, é muito importante para a cidade de Itajaí. O técnico, como eu citei, o técnico Vaguinho ontem falou muito bem nos microfones da Rádio Univale, que o torcedor marcilista é um torcedor sofredor há 2 anos já na Série B, e a cidade, a torcida merece subir para a Série A, então... O Vaguinho já incorporou o espírito da torcida itajaiense, inclusive ontem, falando mais um pouquinho do jogo, ontem ele fez algumas alterações ali, o próprio Ayrton, que entrou no jogo, infelizmente não foi tão bem como nos outros jogos ali, e ele realmente quer que o Marcílio suba, ele quer que o Marcílio faça a diferença na quarta-feira, para que a cidade de Itajaí possa voltar à Série A do Campeonato Catarinense. Uma das grandes vantagens do regulamento é o que o Camboriú fez no primeiro turno, conquistou a vaga na semifinal, e agora o Marcílio Dias, com essa vitória em cima do Metropolitano, ele tem tudo na mão para ratificar na quarta-feira a condição de campeão do segundo turno e jogar por 2 resultados iguais. O que aconteceu com o Marcílio Dias no ano passado, que ele perdeu foi para o Concórdia. Exato. O Concórdia levou pelos resultados iguais. E o Marcílio Dias acabou permanecendo na 2ª divisão. É esta vantagem que o Marcílio tem que tomar os cuidados para que possa conseguir. A gente até tem os números aqui do turno e retorno. O que o torcedor precisa saber é que é importantíssima essa rodada de quarta-feira, a vitória do Marcílio Dias, e também ficar de olho no jogo entre Camboriú e Fluminense, porque a soma dos 2 turnos, do turno e do retorno, a equipe que somar mais pontos, vamos pensar um pouquinho mais na frente, a equipe que somar mais pontos no turno e retorno, na final do campeonato da Série B, ela tem a vantagem de trazer o jogo da final para dentro de casa. Então, é feito dessa forma, o que somar mais pontos no turno e retorno, caso chegue no jogo da final, ele joga o segundo jogo dentro de casa. Mas na verdade a briga não é com o Fluminense. A briga é com o Camboriú. Camboriú, claro, o resultado lá de Camboriú. Hoje o Camboriú tem 33, o Marcílio Dias tem 33. Pelo saldo de gol, o Marcílio Dias é o melhor de índice técnico no geral.
foi o que mais somou ponto no primeiro turno e somado o primeiro turno com o segundo turno. Então, o Marcílio Dias está disputando com o Camboriú, que é semifinalista também, campeão do primeiro turno, disputando quem vai ser o campeão geral no critério técnico. Quem for o campeão geral no critério técnico jogará, se passar a final, jogará em casa o segundo jogo da final. O segundo jogo da final. Porque o critério ali está Marcílio Dias 33 pontos, o Camboriú também 33 pontos. O número de vitórias está as duas equipes com 9 vitórias. E aí o saldo de gols, sim, o Marcílio tem 15 gols e o Camboriú tem 13 gols. Então esse jogo também vai ser decisivo nessa parte de gols aí. E aconteceu um fato interessante, né? É que essa competição, com 2 rodadas de antecedência, já se sabiam quem eram os 4 semifinalistas dessa competição. Ficando então 2 rodadas praticamente de cumprimento de tabela para muitas equipes. O que aconteceu também com o próprio Joinville, que já rebaixado por antecipação, o Joinville jogando agora em casa, meteu 4 no Luverdense, quando não precisava. Para ele esse resultado de 4 não adiantava nada, porque ele já está na Série D. Hora errada. Então ele foi se recuperar na hora errada. Exato. Como também aqui, até vamos passar um pouquinho para falar um pouco sobre o Almirante Barroso, que venceu a equipe do Beck, você estava lá Sim. no Camilo Mussi. Então o Barroso, ele conseguiu essa vitória diante do Beck no momento em que já estava fora de qualquer possibilidade de estar na semifinal. Ontem o Almirante Barroso até fez um jogo muito equilibrado contra a equipe do Beck, me surpreendeu a pegada das duas equipes dentro de campo ali, tanto que o número de cartões ali, tivemos 5 cartões amarelos, 4 do Metropolitano e 1 do Almirante Barroso, tivemos a expulsão do massagista do banco do Beck ali, que se exaltou, e foi um jogo que as duas equipes buscaram o resultado o tempo todo e dava para se notar a vontade das duas equipes, mas o Almirante Barroso foi soberano durante todo o primeiro tempo, o segundo tempo. Primeiro tempo tivemos muito poucas chances de gols ali, apenas o João Paulo colocou uma bola no travessão no primeiro tempo e a 20 minutos do segundo tempo, uma bola na meia-lua da grande área, o João Paulo novamente ajeitou a bola e acabou cobrando forte no canto direito do goleiro do Beck, e aí abriu o marcador para a equipe do Almirante Barroso, e o Almirante conseguiu essa vitória por 1-0 ali no Camilo Mussi. Então, um jogo bem equilibrado, é claro que também não se esperava muito do público presente, Eládio, foram apenas 47 pessoas para R$370 de renda. Então, não se esperava muito para um jogo deste ali no Almirante Barroso. A novidade ontem era o técnico Nenê Vanucci, haja visto que o Renê estava em Fortaleza tratando de assuntos pessoais. Mas o Renê está ainda no comando do Almirante Barroso. Sim, ele foi a Salvador lá para que ele pudesse resolver alguns problemas pessoais e também já olhar novos reforços para o Almirante Barroso na Copa Santa Catarina, na qual o Almirante vai participar. É lógico que nós vamos agora no intervalo e na sequência nós vamos falar a respeito da montagem dessas equipes que já não têm mais nenhum interesse na segunda divisão e eles estão pensando já na Copa Santa Catarina. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguidinha. Bom, estamos de volta e esse nosso segundo bloco temos apoio do Restaurantes Paraty. A sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias, que, no meu ponto de vista, ontem carimbou a conquista do segundo turno e vai bem cotado para a semifinal, juntamente com Camboriú, Metropolitano e Fluminense. Nós falamos aqui a respeito do Almirante Barroso, que venceu a equipe do Beck. O resultado dessa 8ª rodada, o Juventus 0, Camboriú 1, Fluminense 0, Guarani 1, vitória importantíssima para o Guarani, que pode salvar o Guarani da queda para a Série C. Almirante Barroso 1, Beck 0, Metropolitano 0, Marcílio Dias 1 e Operário 1, Barra também 1. Esses os resultados da 8ª rodada do Campeonato Catarinense da segunda divisão. O Ingo estava aqui argumentando que o Renê
não participou desse o jogo do Almirante Barroso, porque ele foi a Salvador, resolver alguns problemas particulares e já observar jogadores para trazer, reforçando para a Copa Santa Catarina. E essa Copa Santa Catarina vai dar o que pegar, hein? Está todo mundo investindo. Realmente, é uma Copa que vai ser muito legal. A gente citou já em programas anteriores que serão 6 equipes da Série A e serão 6 equipes da Série B também. Então, é um campeonato aí que leva uma vaga para a Copa do Brasil, o campeão leva essa vaga, aí há muitas perguntas já que vão participar Figueirense. Na verdade, assim, a Copa Santa Catarina, ela dá um prêmio, teoricamente, um prêmio de 500 mil, que é o que o campeão vai levar na primeira cota que jogar na Copa do Brasil. Se ganhar, vai somando até chegar lá na frente. Exatamente. Então a procura é muito grande por essa vaga. E aí, como o torcedor pergunta, caso o Figueirense seja campeão, como é que fica essa situação? Aí é claro que o segundo colocado ele entra para essa vaga aí, até porque o Figueirense já tem a vaga assegurada na Copa do Brasil. Mas é um complicador aí, hein? Há um complicador. Qual é a forma dessa competição? Nós temos 2 chaves, tá? Uma chave está Figueirense, Série A, Joinville, Série A, Ercílio Luz, Série A, Fluminense, Série B, Beck, Série B, Metropolitano, Série B. Na outra chave está Tubarão, Série A, Brusque, Série A, Internacional, Série A, Marcílio Dias, Série B, Almirante Barroso, Série B e Operário, Série B. Aqui eles vão jogar dentro do grupo e depois vai à final. Como é que você vai saber depois se caso fique um time 2 times aqui da Série B, da Série A? Vamos supor, Figueirense de um lado, Brusque do outro, decidindo o título. Realmente, 2 chaves, a A e a B, ali jogam entre eles, ali saem os 2 primeiros colocados para fazer semifinal. É claro que dentro da chave os jogos serão turno e retorno, para sair os 2 colocados para fazer semifinal e final. Aí no caso desse confronto de 2 equipes da série B, não, Série A. Aí é sucessivamente, Eládio. Aí vai se ver na melhor colocação, até para ver quem é a vaga, até o momento de quem já possui a vaga, eles vão analisando a campanha até ver quem foi a melhor campanha para dar essa vaga para a Copa do Brasil. É um negócio complicado, até porque nós agora teremos essa partida de meio de semana, que termina a fase classificatória da Série B, e depois já no outro domingo, no domingo, nós teremos já a primeira partida da semifinal, que provavelmente o Marcílio Dias jogará fora, e o Camboriú também jogará fora, que são os 2 vencedores dos 2 turnos, e depois o jogo de volta. Esse jogo de volta vai ser num outro domingo ou vai ser numa quarta? O jogo de volta vai ser, a princípio, vai ser numa quarta e num domingo, serão. Agora serão 2 jogos da semifinal. Certo. O primeiro jogo é domingo que vem. Isso. Então, quarta-feira tem a 9ª rodada. Isso. Aí domingo que vem já tem o primeiro jogo da semifinal. A sequência é o outro domingo. No outro domingo? No outro Aí domingo. No meio de semana não tem jogo? Não tem jogo. E aí a final, sim, a final será um na quarta-feira e o outro no domingo já. Até porque a final já vai estar definido as 2 equipes que subiram para a Série A. Então, só para mim entender, vai ser domingo e domingo. Isso. Os 2 vencedores jogam na quarta e no domingo. Exatamente. E aí fecha no dia 26, fecha o campeonato aí com a final que a gente espera, é claro que o Marcílio faça a final aqui dentro de Itajaí, e aí depois, no dia 16 de setembro, aí começa já a Copa Santa Catarina. Praticamente serão 20 dias aí para que já comece a Copa Santa Catarina. É uma sequência muito curta entre a Série B e a Copa Santa Catarina. Por isso que já deve estar nos bastidores aí as contratações, o Renê está correndo atrás. Mas eu acho, Ingo, que não vai mudar muito. Se entrar é uma peça ou outra peça. Porque quem está aqui deve ter feito o contrato mais longo, até para não ter que estar renovando esses contratos. E lógico que vai valer a performance da qualidade, a performance do conjunto, que vai ser observado pelos seus treinadores. Mas eu acho que para a Copa Santa Catarina, muito pouca coisa vai mudar aqui nesses clubes da Série B.
A nossa Porque expectativa... ninguém sabe como é que está o Brusque, ninguém sabe como é que está o Internacional, ninguém sabe como é que está a equipe do Tubarão e o próprio Hercílio Luz. O Joinville provavelmente deve vir com todos os times, com todos os jogadores que estavam disputando a Série C, que lamentavelmente caiu para a Série D. Vai ser muito interessante, falando em Joinville, vai ser o clássico entre o Fluminense e o Joinville, ali na Arena Joinville. Vamos ver como vão se enfrentar essas duas equipes. Mas a grande expectativa nossa aqui da região, o Almirante Barroso, a gente já sabe que o René deve ser ainda o técnico da equipe do Almirante na Copa Santa Catarina, e o Vaguinho, ele tem um contrato somente para a Série B do Campeonato Catarinense. Então a expectativa vai ficar se o Vaguinho vai renovar o contrato com o Marcílio Dias após esse campeonato, ou se o Marcílio terá que correr atrás de um outro nome. Isso são ossos do ofício, né? O Vaguinho, ele inteligentemente ele fez o contrato dele para comandar a equipe na Série B, que o objetivo dele é exatamente fazer com que a equipe chegue à primeira divisão, e conseguiu, pelo menos, colocar a equipe como campeã do segundo turno, numa recuperação boa. Marcílio diz que não fez um péssimo primeiro turno, mas ele deixou a desejar em muitos jogos. Ele acabou perdendo, empatando o Fluminense aqui, naquele jogo danado lá. E o Marcílio Dias conseguiu se recuperar com o Vaguinho e agora tem tudo para subir à primeira divisão. Realmente, eu acho que o técnico Vaguinho, como já citou, ele fez um contrato inteligente, até porque o resultado pode credenciar ele para renovar um novo contrato e até uma situação financeira ainda melhor. E é claro que a expectativa é muito grande para o jogo de quarta-feira, para que o torcedor possa já fazer as contas ali e ver como ficou a situação. E tudo, como eu já falei, tudo leva ao caminho que provavelmente o Marinheiro deve enfrentar a equipe do Fluminense, sendo campeão do turno, o primeiro jogo lá em Joinville e o segundo jogo aqui em Itajaí. É claro que a equipe do Fluminense, o pessoal imagina que teoricamente seria uma equipe de nível menor, mas é claro que a equipe do Fluminense é uma equipe muito perigosa, até porque, assim, entre aspas, assim, eles jogam quase que sem muita obrigação, eles não têm uma torcida tão fanática como a torcida do Marcílio tem, que ontem se mostrou muito presente lá em Blumenau. Então é um jogo muito perigoso jogar contra o Fluminense. O Marcílio, o Metropolitano, já tem uma torcida consolidada. O Almirante Barroso ainda está consolidando o retorno do seu torcedor. O Fluminense também, lá em Joinville, queiram ou não, todo mundo, 99,99% da cidade é Joinville, é Jeque. O Fluminense vai na rebarba. E a motivação do Fluminense, nesse momento de estar já entre os semifinalistas, prova que o Fluminense, com essa atitude que você acabou fazendo no comentário, de que limpou todos os cartões nesse jogo aqui, diante do Almirante Barroso, o Fluminense vai com tudo para buscar essa vaga e subir para ter clássico lá em Joinville. Vai jogar contra o Camboriú no próximo domingo, então praticamente com muitos jogadores suspensos, mas como tu já citou, ele vai jogar contra o Camboriú visando a semifinal. O Fluminense ele foi contra o Guarani, que ele jogou e poupou o jogador. Ele limpou e aí vai jogar contra o Camboriú agora no próximo domingo, já com a expectativa de poupar esses jogadores que não estarão em campo até por causa do cartão que receberam, vão cumprir suspensão, e vai jogar a semifinal com a equipe completa. E realmente o Fluminense, o que me chama a atenção é que começa com o Paulo Sérgio, que é um ótimo goleiro, então é uma excelente retaguarda para a equipe do Fluminense para essa semifinal. Ingo, nós temos aí um minuto ainda para terminar esse bloco e vamos falar um pouquinho sobre a mudança na liderança do Campeonato Brasileiro. São Paulo venceu a equipe do Vasco por 2-1 e o Grêmio meteu 2-0 no Flamengo, e com esses resultados o São Paulo assume pela primeira vez a situação de líder do Campeonato Brasileiro Série A. Quando parou para a Copa do Mundo, o Flamengo tinha 4 pontos do São Paulo, 4 do Atlético Mineiro, 5 pontos do Internacional, e agora o Flamengo já está na segunda posição. Foi uma perca de posição merecida, né?
porque uma equipe que quer ser campeã como o Flamengo, ela não pode perder, vamos assim, para uma equipe que ontem todos anunciavam que era equipe reserva do Grêmio. Então, o Flamengo com a equipe titular e ser derrotada, claro que dentro da arena do Grêmio, mas ser derrotada por uma equipe reserva do Grêmio, ela teria que pagar com a perca da classificação do primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. Já a vitória do São Paulo em cima do Vasco da Gama era esperada. A equipe do Vasco da Gama tem que abrir o olho no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a equipe do Vasco da Gama não vai conseguir manter as colocações ali. É uma equipe que tenta... Mas está reforçando, né? Tá reforçando. O problema é que o campeonato praticamente estamos no segundo turno e é reta final ali, né? O Vasco até saiu na frente ontem, mas acabou sendo superado facilmente pelo São Paulo. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação no nosso programa, elucidando aí com todos os detalhes do jogo do Marcílio Dias e também do Almirante Barroso, e prometendo voltar amanhã. E amanhã nós já vamos analisar com mais profundidade a última rodada da competição e sabermos como estão se preparando Marcílio Dias, Fluminense, Camboriú e Metropolitano. Um abraço e até amanhã.